Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar. Oi, Giane. Boa noite, Lúcia. Sejam todos bem-vindos. Simone, pode entrar. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar do anjo da morte. Oi, João. Tudo bom, querido? Sejam bem-vindos todos. Esse é um tema bem polêmico, né? É difícil de muita gente querer ouvir ou falar sobre ele, mas ele é tão necessário, né? Ele aborda tantas dimensões também, né? A maioria das pessoas não querem falar sobre isso, não quer nem ouvir falar, né? Bom, vou só esperar um minutinho, gente, para as pessoas poderem chegar, porque sempre tem umas pessoas que chegam atrasadinhas. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre o anjo da morte, né? O que a maioria das pessoas pensam sobre isso. Oi, Estela, sejam bem-vindas. Tudo bom? Na realidade, gente, quando a gente fala da morte, a gente sempre pensa o quê? Exatamente assim, na interrupção, né? Definitiva da vida, né? No fim do corpo, de um organismo vivo. Oi, Carla. Vamos entrando, Estela, sejam bem-vindos. Então, assim, em geral, quando nós falamos do anjo da morte, eu busquei isso porque eu estava pesquisando aqui o que eu ia falar para vocês, né? E hoje, como é o dia das invocações, nós temos aqui no livro das invocações, nós temos uma invocação para o anjo da morte, que é o que nós vamos fazer hoje. Porque é tão importante a gente estar afinizado e afinado com isso, né? E olhar para isso de uma forma mais ampla, né? Quando a gente fala em morte, quando a gente fala no anjo da morte, a gente sempre pensa naquele ceifador, né, gente? Oi, Rose. É aquele ceifador de almas, né? Alguém com aquela imagem sombria, negra, com uma foice na mão. E isso é que eu acho que aterroriza muitas vezes, né? Como na mitologia japonesa, né? Na mitologia japonesa eles chamam de Shinigami, né? Que é o deus da morte ou o anjo da morte, e que foi feita aquele símbolo, né? Do anjo com a foice na mão. Mas aquela foice na mão, ela tem um significado, que é um corte, né? Que é uma interrupção, que é um rompimento de algo que estava do jeito que estava. E aí nós temos essa imagem que nos amedronta, talvez desde criança, né? Que nós fugimos como o diabo da cruz. Não é assim que vocês falam, que a gente fala? Vamos fugir. Não, quero fugir disso como o diabo faz da cruz, né? Mas é necessário, porque esse é o final de tudo e de todos nós, né? De todos, né? Nós não podemos fugir a isso, é a única verdade que nós sabemos. E lembrar da morte é lembrar que nós somos finitos, né? Que nós temos prazo de validade. E quando a gente pensa nesse prazo de validade, também eu acho que nesse momento nos faz buscar o sentido da nossa vida, né? Então,
E buscar o sentido da vida faz com que a gente busque o melhor para nós, né? Na família, no trabalho, na nossa vida pessoal, naquilo que nós queremos viver, de que forma nós queremos viver, como nós queremos viver, né? E quando nós lembramos que não somos permanentes, né? E que a qualquer momento a gente pode cantar para subir, como diz o outro, percebemos que não vale a pena relacionamentos raivosos, conflitados, ansiedade, preocupações, né? E que nós temos que facilitar a vida, né? No dia a dia, nessas situações, com as pessoas, né? E é bom que a gente pense na morte de vez em quando, né? Para que a gente possa ter essa tomada de consciência. Porque se a gente não pensar, a gente vai empurrando com a barriga, a gente fica arrogante, a gente fica raivoso, a gente conflita em tudo. E, na realidade, nós não viemos aqui para isso, né? Nós não viemos aqui para gerar ou para criar discórdia dentro de nós, para começar dentro de nós, né? Não só nas nossas relações, mas se a gente tá nesse mundo, nós espelhamos e temos um relacionamento muitas vezes espelhado. E o que a gente projeta no outro, o que a gente cobra do outro, muitas vezes isso é uma cobrança, é uma autocobrança, digamos assim. Oi, Mafalda, querida, saudade de você, eu pensei tanto em você essa semana. Desângela, Danúbia, oi, sejam todos bem-vindos, gente. Então, quando você tem esse pensamento de que você tem um prazo de validade, que você vai acabar, você percebe e se dá conta, muitas vezes, do momento presente que você está vivendo, de quão valioso ele é, né? Eu tive algumas experiências na minha vida de mortes, né? Assim, ao meu redor, né? E quando eu vejo que as pessoas... meu pai dizia que para morrer basta estar vivo, e é verdade, né? Das pessoas que morrem assim, puf, de repente acaba. Você está conversando entre amigos, de repente você tem uma amiga no grupo que começa a ter uma dor de cabeça, você corre com ela e não dá tempo. Em 10 minutos ela morre. Um aneurisma, por exemplo, né? Então, assim, nós temos um prazo de validade, nós não sabemos qual é o nosso, né? Então, isso nos faz olhar com mais propriedade e mais vontade de nos curar. Curar, quando eu digo curar, é curar das nossas fraquezas, das nossas ansiedades, dos nossos medos, observar por quê, né? Fazer as pazes e incluir aqueles que nós excluímos, ou não excluir, né? Essa tomada de consciência faz com que a gente cresça, com que a gente deixe de ser criança. Porque criança é que tem medo de tudo, né? Então, se eu ainda tenho tanto medo, isso ainda me choca tanto, e se isso ainda me deixa desesperado ou, enfim, ansioso, temeroso, preocupado, então tem alguma coisa que você precisa olhar com mais cuidado, né? Bom, quando eu falo também da morte, a gente esquece de um detalhe, de que a gente morre todo dia. Quando você dorme à noite, você está morto, literalmente morto. Você não se lembra da hora que você apagou. Então é como se você tivesse saído do corpo, né? E muitas vezes a gente sai mesmo, né? E você acaba perdendo a noção do que você fez, você não sabe se roncou, você não sabe se andou durante o sono, se é sonâmbulo, você não sabe nada. Isso é uma morte, gente. É literalmente uma morte. Quando você acorda de manhã, né, você está renascendo outra vez. É um renascimento, é uma nova oportunidade. Cada vez que a gente acorda, pode trazer para nós alegria por mais um dia,
por mais uma oportunidade. Então, caramba, eu acordei, estou vivo, né? Porque tem gente que acorda morto, né? Você vai olhar, sacudir. Eu tive um tio assim, minha tia foi sacudir ele para acordar para o trabalho, ele não acordou, estava morto. Então, assim, morreu durante o sono. Maravilha, né? É uma beleza. Mas para quem fica, não é, porque é um susto, é uma tristeza. Esse é quem sofre mais, né? E o que nós precisamos também nesse processo é aceitar o prazo de validade do outro, né? Enfrentar a morte nunca é fácil. É um ato de coragem, porque nós desconhecemos o outro lado. Nós conhecemos isso que está aqui, que nos foi apresentado. Mas e depois que morrer? Será que tem um outro lado? Será que nós vamos dar continuidade? Né? Nós desconhecemos. E tudo que é desconhecido, na realidade, mete medo. Mas isso chama-se crescer. Isso chama adultecer, né? Toda vez que nós perdemos algo ou alguém importante, nós enfrentamos um aspecto da morte, algo que acaba, né? E quando nós temos que fazer, às vezes, escolhas, né? Escolhas definitivas, por exemplo, num término de relacionamento, de um divórcio, é como se fosse uma morte aquilo. Nós vivenciamos a dor da separação como se fosse uma morte também. E não deixa de ser. Mas tudo tem um novo começo, né? Seja de que nível for, em que lado estiver. Muita gente que se diz vivo, né? Diz que está vivendo, eu acho que está às vezes muito mais morto do que vivo, né? E vocês sabem exatamente do que eu estou falando nesse momento. Daquelas pessoas que não aproveitam ou não valorizam o que tem, por exemplo, né? Quando nós acordamos e renascemos, nós precisamos agradecer a essa oportunidade evolutiva, né? Recomeçar a vida a cada momento. Em todas as mortes que nós passamos ao longo da vida, porque cada perda é uma morte, e nós precisamos olhar para isso dessa forma, nós estamos renascendo para mais um aprendizado. Aceitar as perdas como oportunidades faz a grande diferença na nossa vida. Mas o que será que vem depois da morte, né? Acordou morto é ótimo, né, Estela? Pois é, você acorda, olha e diz assim, não mexe mais, então o que fala que acordou morto? É quando a alma, digamos assim, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu digo para vocês que eu acredito, porque eu já saí fora do corpo muitas vezes e eu tive muitas experiências que me fez ir para o Instituto Internacional de Projeciologia para poder entender como é que funcionava essa coisa de sair do corpo. E quando você sai do corpo no instituto, nessa dinâmica que você faz de trabalho, que é um trabalho espiritual, você ajuda muita gente. Eu tive a oportunidade de, projetada, ajudar a 2 pessoas conhecidas que faleceram. E isso eu acho que eu já até contei em alguma live aqui. Mas é uma coisa difícil, né? Porque, na realidade, essas expressões pós-morte, morte, né? Que em latim se fala pós-mortem, né? A vida após a morte, se refere à continuidade da alma, espírito ou mente, né? Eu considero que o corpo físico, e eu já falei isso no outro dia até, que a alma, por exemplo, é aquilo que anima o corpo. E essa alma, ela tem um HD, né? E esse HD, ela tá registrado tudo que nós vivemos, né? Que isso não se apaga, e isso é um HD externo, fica na nuvem, né? E é uma nuvem que não precisa de corpo, porque ele se mantém numa consciência. Então, por exemplo, no campo das constelações, você vê a consciência familiar, você vê a consciência sistêmica. Isso tudo é o quê?
é algo que está em algum plano diferenciado, que está num campo, numa nuvem. Hoje nós temos a física quântica e temos o computador que mostra tudo isso para nós. Isso não é nenhum... Não chega a ser uma ciência, mas já está começando a ser provado, né? E tudo que eles fazem no computador retirado da inteligência, agora eles estão fazendo a inteligência artificial baseado em nós, né, no ser humano, que é uma consciência extra. Essa consciência é colocada em qualquer corpo, né? Da mesma forma que se faz transplante. E a coisa continua funcionando, e a gente já viu vários casos das pessoas que falam, depois que fazem transplantes, que começam a sentir algumas coisas, às vezes tem o déjà vu, né? Existem muitos estudos que falam sobre isso. Eu acredito muito na nossa consciência, né? Nessa consciência que nós estamos aqui para evoluir, né? Para aumentar esse nível de consciência, para que você possa cada vez ter um upgrade no seu computador pessoal, né? Se você encarna de novo numa outra história, num outro país, seja lá onde for, você vai viver situações para que você possa aprimorar o seu HD, né? A sua consciência, digamos assim, evolutiva, né? Então, os principais estudos nessa área são a níveis espirituais, né? Que são das religiões, esotéricos, metafísica, né? Então, existe uma infinidade de escolas iniciáticas que acreditam nisso, né? Mas, na realidade, qual é o maior sentido da vida, né? O que importa não é o sentido da vida de um modo geral, mas sim o sentido específico de cada pessoa. Porque o que eu estou falando aqui, dessa coisa da evolução, do aprendizado, da experiência que você tem um com o outro, né? O sentido específico da vida é tão pessoal, eu acho, né? É de pessoa a pessoa. E ela tem, assim, uma coisa que determina a sua existência, aquilo a que você veio. Você veio fazer o quê aqui? Você escolheu essa família por quê? Para que você entrou nessa família? Ai, Deus me livre, que família é essa? Por que tanto sofri tanto, que fui abandonado, porque perdi, porque aconteci? Você veio aqui, exatamente nesta família que eu acredito que você escolheu entrar, né? Para que você possa praticar, né? Exercitar, digamos assim, o que cada um tem, assim, uma vocação pessoal, uma missão pessoal. Eu acho que nós temos uma missão pessoal. E essa missão faz com que você escolha essa família, porque é nessa família que você vai ter os recursos suficientes e necessários para executar as tarefas específicas que a sua alma veio exercitar aqui, veio aprimorar, digamos assim, né? Então, assim, eu acredito piamente nesse movimento. Eu já vivi tantas histórias, né, na minha vida, nesse percurso, né, que a gente tem tantas experiências, e eu passei por tantas escolas, né, iniciáticas, escolas espirituais, para observar, né, essa dinâmica de todos, né? E muitas delas falam isso e nos mostram isso, né, de diversas formas. Mas dentro do campo da meditação eu me encontrei como uma religião. Porque para mim religião em latim quer dizer religar-se. E religar-se quer dizer ligar-se ao Pai, ligar-se ao universo, ligar-se à sua fonte, né? A fonte maior, a fonte que começou a vida
e que está manifestada em você, né? A luz primordial, digamos assim. E o objetivo do ser humano é manter essa chama, né? Essa chama acesa dentro de cada um de nós. Porque se existe um Deus, ele está dentro de mim, está dentro de cada um de vocês. Ele está nesse livro, ele está nesse óculos, ele permeia tudo. Ele está na natureza, né? Está na essência da vida. A essência da vida é o que nós estamos praticando hoje. E isso é uma grande oportunidade, eu acredito. Então, eu gostaria de que vocês fizessem agora um pouco de silêncio dentro de vocês, e quem tiver esse livro, né, das invocações, abre na página 60. Eu vou ler sobre o anjo da morte. E aí depois a gente pode responder algumas perguntas sobre isso. Porque eu acho que essa invocação do anjo da morte, que veio para mim de uma forma tão clara, né, num momento em que eu estava num luto, digamos assim. E isso faz com que você perceba tudo isso que eu falei de uma forma bem direta. E uma vez eu queria até compartilhar isso com vocês. Eu participei de uma constelação, eu estava fazendo uma constelação num grupo e estava faltando um personagem, né, para entrar no lugar. Sabe quando você diz assim, estou precisando de alguém para fazer o anjo, para fazer a morte? E aí fica todo mundo olhando assim parado e ninguém quer fazer a morte, fica todo mundo com medo. Eu fui fazer a morte. Eu tive a oportunidade de me colocar no lugar da morte. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu mesma fiquei surpreendida, porque eu nunca pude imaginar que a morte fosse algo tão doce, fosse algo tão acolhedor, fosse algo tão sereno. E aí, depois que aquilo tudo acabou, que eu participei daquela história e foi tão interessante, nem vou contar aqui o que foi, mas me pareceu uma coisa muito clara, né? E alguns dias depois eu recebi essa invocação. A clareza de quanto esse ser tem que ser amoroso para acolher em seus braços aquele que está fazendo a passagem. E que talvez na hora da passagem tenha tanto medo de ir para um lugar que desconhece. E ele precisa de alguém. E eu percebi também uma coisa muito interessante quando meu pai estava morrendo. Ele dizia assim, quem é essa mulher que está com a minha mãe? Ele tinha 74 anos. Ele estava num leito no hospital. E aí a minha irmã que estava do lado dele disse assim, eu não conheço, mas deve ser alguma amiga da sua mãe. Então meu pai, no leito de morte, na hora da morte, ele teve uma expansão de consciência. Meu pai não acreditava nessas coisas. E ele estava vendo a mãe dele. O anjo da morte, em muitas escolas falam isso, de que o anjo da morte, ele se traveste, ele se coloca uma espécie de uma máscara de alguém conhecido, ou de alguém que você ama muito, né, que vai te acolher. E ele dizia, eu não conheço ela está com um uniforme, parece uma freira, né? Então, assim, é muito interessante que são pessoas, o anjo, ele vem com essa força amorosa, para que a pessoa que está tendo que passar,
que fazer essa viagem, sair de um campo energético para outro, de uma dimensão para outra, porque são várias dimensões de consciência, ela possa ceder, né? E aí minha irmã disse, você tá ficando roxo, papai. Peraí, ele disse, não, minha filha, eu estou tão bem, e virou a cabeça e faleceu. Então, esse momento é um momento mágico também. Claro que tem gente que morre de outras formas, né? Cada um vai morrer de uma forma diferente. E nós temos que estar preparados para isso, né? Um acidente. Pior é quando aquele que morre sofrendo numa cama. E aí a gente pergunta por que essa pessoa está sofrendo. Porque talvez ela precise de um tempo na dor, porque no amor ela talvez não tenha aprendido. Então, na dor, talvez ela tenha um tempo para se perdoar, para se olhar, para olhar o que ela perdeu, para ressignificar algumas histórias dentro dela. Porque só nós podemos ressignificar a nossa história. Só nós podemos fazer outras escolhas. Ninguém pode fazer por nós. E quanto mais tempo a gente tem, mais oportunidade nós temos de nos trabalhar, de nos transformar. Então eu queria que quem tem o livro abra aí na página 60 e prestem bastante atenção nessa mensagem, nessa invocação, que diz assim: Anjo da morte, faça-se a luz. Invoco os anjos da morte para que levem a força da luz para aqueles que se encontram momentaneamente nas trevas de suas próprias dores. Rogo a divina presença, Senhora da morte, que diante do Pai possa interceder por essas almas infantes que não suportaram crescer. Proteja-nos neste momento sagrado de aventuras planetárias, que possamos usar toda a nossa centração necessária para olhar de forma positiva tudo o que aprendemos com a vida que recebemos. Que possamos estar de acordo com todas as escolhas feitas ao longo de nossa vida. E que tenhamos plena aceitação daquilo que recebemos até agora e do que fizemos com aquilo que recebemos. Que possamos ter a plena certeza do que queremos para o resto da nossa vida. Sei, Senhora da Morte, que este momento tem a força planetária de Plutão, que começa a construir algo que estava paralisado em nós. Que sejamos capazes, Senhora da Morte, de reconhecer a sua força em nós para podermos recomeçar a vida a cada momento e depois dos tempos. Obrigada por me conduzir até o caminho da luz, nas várias mortes por que passo ao longo de minha vida. Que eu possa aceitar as minhas perdas como oportunidades de transformação para alcançar a minha evolução. A sua vontade é suprema e eu sou uno convosco, agora e para todo sempre. Está concluído. Ficou claro para vocês o que ela representa? O que essa palavra representa? O que esse corte representa? Quantas mortes nós já tivemos?
Só que a gente não fala dessa forma, só que a gente não vê dessa forma. Mas é importante que a gente perceba, aprenda a renascer todo momento, a todo instante. Isso é luz, isso é clareza, é você observar-se a todo momento. Está concluído. Está concluído. Porque é isso que eu quero. Porque a vontade da luz é a minha vontade. Alguém tem alguma pergunta? Perfeito, né, Estela? Eu também acho. Eu fiquei tão encantada com essa invocação que ela mostra a verdade da nossa vida, do tempo todo, né? O quanto que nós paralisamos e deixamos para depois, deixamos de concluir situações, e aí quando chega na velhice, a gente diz, puxa, não tentei, puxa, por que eu não fiz? Se morreu lá, aquele momento acabou, o ontem já é uma morte, porque ela não existe mais. Só existe esse momento que eu estou vivendo. E amanhã nós não sabemos se vamos estar aqui. A morte é algo natural, totalmente natural. Com certeza, Júnior. Com certeza. Agora, nós precisamos aceitar outras mortes, né? E outros renascimentos a todo momento que a gente pode fazer. Vamos ver. A Estela está falando, acabei de falar com uma amiga que está no hospital com a mãe de 93, né? E não consegue partir. As duas outras filhas não aceitam a finitude dessa mãe. Aí entra a parte esotérica, digamos assim, que é o campo energético. Quem segura o doente? Quem segura aquela alma? São os filhos, porque não querem perder, porque não querem abrir mão. Aquela alma já não aguenta mais. Gente, pelo amor de Deus, desliga os aparelhos, deixa morrer com dignidade, da mesma forma que você nasceu. Rosa, tudo a ver, é isso mesmo. Por que temos tanto medo? Então, eu estava falando isso no início da live. Vou pedir para ela ver essa live depois, com certeza, porque o medo está no nosso insegurança, na nossa pequenez, na nossa criança, né? Nas perdas que nós tivemos no passado e que não aceitamos. Então, o que é que aconteceu na tua infância que foi tão doloroso para você, foi uma perda tão dolorosa que a morte representa perdas, representa término, representa rompimento, né? E isso, se você não aceitou lá atrás, você não vai aceitar, você está sempre com medo. E aí você vai viver situações para que você cresça. E às vezes não são situações bacanas, não são situações que você diga, foi agradável passar por isso. Não. Mas é assim que a gente cresce, não tem outro jeito. Então, Carlinhos, se você ainda tem medo da morte, né? Ou quem tem medo da morte, tem que trabalhar a alma, né? Eu até, gente, não tô nem fazendo propaganda, mas já tô, né? Porque a gente só tem um canal aqui. E, na realidade, se a gente não trabalha e não olha para essas questões profundas, né? A gente passa uma vida sem viver plenamente. E a vida é assim, ó, aos olhos do universo, é um cisco, é um piscar de olhos. Quando você olha para trás, você diz, nossa, nós já estamos em junho, meio do ano, gente.
A pandemia começou tem 2 anos e meio. Já está 2 anos e meio. Dá para acreditar nisso? Que nós paramos a vida? Que passou tão rápido que nós estamos renascendo agora, e eu espero, né? Sem pandemia, sem mais nada na nossa vida. Então, assim, é importante que a gente olhe para isso. E como eu fiz o livro de Dinâmicas Ocultas, que é um livro próprio para essas situações, bem objetivas, bem pontuais, né? Eu vou abrir um workshop, eu vou abrir um curso, um curso de 4 módulos presenciais, onde nós vamos fazer dinâmicas. Todo mundo vai se trabalhar. É uma oportunidade, gente. Porque a gente tem que se trabalhar, tem que olhar para essas coisas. E eu vou, em cada workshop, eu vou fazer um sorteio para fazer uma constelação. Eu acho que é uma oportunidade bem razoável, bem econômica, da gente estar se trabalhando. Então, eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta para a gente fazer Oi, quanta gente bacana aqui, que delícia! Pode fazer propaganda assim, sem problema? Que bom! É porque é importante, porque vocês é que vão perceber quem está precisando de trabalho, se você também está precisando se trabalhar, né? Porque como é que a gente vai trabalhar o outro se a gente não se trabalha? Um terapeuta não trabalhado não consegue ajudar ninguém, né? Porque o outro vem te pedir ajuda, você chora junto com ele, quem é que vai dar suporte para aquele que está precisando na hora? Não dá, né? Então, esse movimento é super importante na nossa vida, né? Para que a gente possa se liberar desses medos, Carlinhos. Se liberar dessas amarras, porque são tantas coisas que a gente cria nesse sistema de crença infantil, nessa fase primária da nossa vida, que nós não percebemos. A gente toda hora se trabalha, né? Ainda ontem mesmo eu fiz uma constelação para mim. Toda hora eu estou me trabalhando, não paro nunca de me trabalhar. Isso é muito importante. A Estela está falando aqui, tá. Esse autoconhecimento é maravilhoso. Eu tenho, às vezes, tão pouco medo que esse fato me assusta um pouco. Talvez seja, às vezes, uma forma da gente dizer, não, tudo bem, depois eu olho para isso, né? Ficar indiferente é uma forma de se proteger também. E aí a gente tem que ser muito... Nas dinâmicas que a gente faz, tem os questionamentos, né? Que coloca todo mundo nesse movimento de se questionar, de levantar, aprofundar dentro de si aquilo que precisa ser trabalhado. E é isso que eu busco nos meus workshops e também nas minhas formações, nas minhas mentorias, né? Porque é importante que as pessoas olhem para isso. Porque nós temos tantos aspectos dentro de nós mesmos que nós não nos reconhecemos. Na hora que nós colocamos uma situação, a gente diz, nossa, isso ainda está pegando? Eu pensei que eu já tivesse resolvido isso. E tá lá, não resolveu. Ainda tá pegando no medo, na incerteza, na insegurança, em várias situações, né? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, alguma dúvida sobre isso? Sobre o anjo da morte? Conheci... Estela, gente, conheci essa mestre em Maceió no curso de constelação familiar, onde eu caí de paraquedas. Será que foi paraquedas? Eu acho que não, né, Estela? Esse mundo é maravilhoso, super indico. Sempre quem puder fazer e estudar mais e mais. Sou médica e super indico as constelações a meus pacientes. Com certeza, é fantástico.
é uma experiência única na nossa vida, né? Porque é uma oportunidade de você aprofundar e olhar aquilo que está oculto, porque a olhos nus a gente não consegue ver, né, Estela? A gente não consegue. Parece que a gente está cego, as coisas estão na nossa frente e a gente não vê, né? Na cinesiologia também, porque eu trabalhava antes com cinesiologia, então são 30 anos de cinesiologia e mais de 20 de constelação, né? E muito trabalho, muito trabalho. E aí as pessoas trabalhavam, mudavam essa performance interna. Quando chegava numa outra sessão de cinesiologia, eu dizia isso. Ela disse, eu falei isso para você? E eu nem me lembro mais, eu não estou sentindo mais nada disso. A pessoa muda e não percebe que ela mudou. Isso é que é fantástico, porque é importante, muitas vezes, você sair mudar o paradigma, né? E a constelação ajuda você, porque você fica muito aprisionado, digamos assim, dentro do cercadinho. E a constelação, ela faz com que você abra um portão e saia, né? E saia e diz, nossa, mas tinha esse mundo aqui fora? Onde que ele estava que eu não vi? Onde que estava esse portão que eu não conseguia, né? Acertar esse portão para sair, para poder ver isso tudo, essas oportunidades todas, né? Vamos ver aqui, tem mais alguém falando alguma coisa aqui. Maria, Gorete, lá de Vitória. Eu não tenho medo da morte. Antes de dormir, falo com ela e peço, não me levar esta noite. Me dê uma chance e quando acordo no outro dia, agradeço por estar viva. Será que você pede porque tem medo que ela te leve? Às vezes é um medo oculto. Gente, que ótimo. Então, assim, seria importante que vocês pensassem, né? Qual é a questão que está pegando para mim com relação à morte? Por que eu tenho medo, né? Por que eu não falo sobre isso? Tem gente que não gosta de ver de ir a cemitério, tem gente que não gosta de ver defunto, né? Tem umas coisas assim, né? Eu me lembro que quando meu pai morreu, eu coloquei um cristalzinho, um cristal de ponta no pescoço dele. E eu disse, papai, que esse cristal seja um canal de luz para você e ilumine, né? Lá na terra de onde ele veio, o seu caminho além da vida, né? Em outra vida, em outros tempos que nós não conhecemos. E aí os anos se passaram e agora nós tivemos que fazer a exumação do corpo do papai e tal. E aí o cara falou assim, tem um cristal aqui. Eu disse, é meu, pode pegar que eu quero. A minha irmã falou assim, nossa, você vai ficar com isso? Você estava dentro da terra, não sei o quê. Eu digo, não, estava com meu pai, fui eu que dei para ele. Eu estou pegando de volta, ele agora está me devolvendo. E eu limpei, lavei, arrumei direitinho, botei no meu altar, tá lá. Aquilo ali é uma lembrança do meu pai, né? Muito amado e muito querido. Então, assim, agora ele está me iluminando de um outro lado, ou ele está me passando mensagens, ou ele está ajudando ao anjo da morte de alguma forma aqui na minha vida, né? Porque a clareza, né, é importante. E a luz, na hora dessa passagem, é que você consegue perceber que é importante você ter esse foco de luz, que é o que todos, quando fazem, às vezes, em momentos difíceis, assim, quase
quase morte, né, digamos assim, de quase morte, as pessoas dizem que viram uma luz, que acompanharam essa luz, né? E eu acredito nisso, eu acredito piamente nisso. Bom, gente, hoje era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. A Gorete está falando, pode ser, não me sinto preparada para o desconhecido. Então é isso, né? Porque muitas vezes a gente ora, mas é uma forma de pedir, não me leva, por favor, que eu não estou preparada. Estela diz, gostei da ideia de pedir para não ir naquela noite. Ah, você pediu, né? Você também vai pedir para não levar nessa noite? Então você vai pedir sempre. Ou por que não pedir assim, seja feita a sua vontade, e eu estarei preparada em seus braços quando chegar a minha hora, né? Aqui ele fala, eu acho tão bonito isso, e que eu possa, obrigada por me conduzir até o caminho de luz nas várias mortes que passo ao longo da vida. E ele diz assim, que sejamos capazes, Senhora da Morte, de reconhecer a sua força em nós, porque ela tem uma força, para podermos recomeçar a vida a cada momento e depois dos tempos. E depois dos tempos. Recomeçar sempre, porque essa força que nós precisamos para recomeçar todo dia. Todo dia nós temos experiências novas. Todo dia nós temos acontecimentos novos. A toda hora você está sendo colocado à prova, né? Entre uma escolha e outra. E toda vez que você tem que abandonar algo para escolher uma coisa está morrendo para que outra nasça. Sempre assim. Né, Estela? Vai pedir, né? Linda a sua história com seu pai. Sim, foi muito linda. Espero chegar neste nível que não demore, pois já estou com 71 anos. 71 anos está muito bom. Estamos aí, nessa fase. E temos muita coisa ainda por fazer. O que nos mantém vivos? A experiência, a dedicação, né? A alegria, o conhecimento, o aprendizado, né? Passar conhecimento. Isso me mantém viva. Isso me mantém desperta para o mundo, mantém a minha consciência viva. Porque tem muita gente na nossa idade que já está ficando com Alzheimer, que já está ficando esquecida, que não lembra mais nada. Claro que de vez em quando a gente esquece o leite no fogo, né? Ele entorna, mas tudo bem, faz parte. Mas existem coisas que eu sempre falo, o que você pode fazer para se sentir produtiva? E isso é viver. Né? A hora que você não é mais produtiva, e eu sempre peço isso, Senhor, a hora que eu não for mais produtiva e que eu não servir mais como canal aqui na Terra para a sua vontade, pode me levar, que eu não tenho mais nada para fazer aqui. A hora que eu não for mais útil para o meu próximo, para a minha família ou para a minha evolução pessoal, então pode me levar, o que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Eu posso ser útil em outro plano de consciência, de outra forma. Eu acredito nisso. O que foi, Estela? Estela, atendo. Não entendi, Estela. Tá. Atendi uma idosa de 88 anos, preocupada. E você internou ela com a frase, ela falou, é grave, doutora? E que a gente vai vivendo e achando bom. É grave, doutora? E a gente tem que ser honesto com a pessoa, né? Eu acho que a gente não pode dizer para ela que não é grave. Diz, é grave sim. Se é grave, é grave.
né? Enquanto a gente achar bom, vale a pena viver. Claro, com certeza. A gente vive aquilo que é importante para nós. E nós temos que fazer a todo momento a nossa vida ficar boa. Porque só depende de nós. Se você toda hora está cobrando do outro, toda hora está enchendo o saco, está brigando, a vida fica um inferno. E não é só para o outro, é para você também. Não acredito que alguém goste de viver brigando, né? Então, eu acho esse o movimento. Se é bom para mim, tem que ser bom para todos. Então, assim, na hora que a gente começa a trabalhar por todos, aí tá bom. Agora, se eu quero... Ah, é meu... Não, para você basta um. 2 para mim, 1 para você, aí já começa a ficar difícil. Entendeu? Então, esse é o momento. A Estela diz que acalmei ela dizendo que ela ia ficar boa, pois ela também queria viver. Sim, o que a gente pode dizer é ser honesto, né? Nesse momento, eu não sei como você age, mas eu, se estivesse no seu lugar, eu diria para ela, olha, é difícil sim, é grave sim, mas nada que para Deus seja impossível, né? Você tem fé? Então vamos rezar e vamos pensar positivo, que seja lá o que for, será o melhor para você. O que a gente vai dizer? Vai dizer que vai ser o pior, que vai ser horrível? Não, vai ser o melhor mesmo. Se tiver que morrer, vai ser o melhor para ela morrer do que ficar na cama sofrendo, vamos combinar? Não é? Também viver, imagina um câncer terminal, né? Eu atendi uma vez uma moça que estava com câncer terminal. Eu ia atender ela na casa dela. E aquela ferida exposta, né? Cheirava mal o quarto. E eu ia atender. Até que ela entendeu o processo do porquê ela criou aquele câncer, né? Foi um aprendizado imenso para mim. Mas foi muito maior para ela, a ponto dela dizer para mim, eu nunca podia imaginar que eu fosse tão má comigo mesma. O que eu fiz da minha vida? Eu não vivi, eu não aproveitei, eu não amei, eu não me dei, eu não me entreguei, eu não fiz o melhor que eu podia ter feito. Agora eu entendi. E se eu tiver uma nova chance, seja em que lugar for, eu já sei que agora eu nunca mais vou negar a mim mesmo o melhor, o amor. Ela negou o amor o tempo todo, para o marido, para si mesmo, para a família. Por quê? Não recebeu, então achava que não tinha que dar. Cheia de amor para dar. E aí nós fizemos um trabalho lindo e ela fez uma passagem bacana, mas consciente do processo, de forma cognitiva, porque aí ela pôde fazer uma escolha antes de morrer. E isso é que já valeu a pena. Na hora da morte, se vale a pena. Naquela hora difícil, você faz a virada da chave. E aí você vai para um outro nível com uma consciência diferenciada. Isso é importante. Isso é que é importante. É a tomada de consciência. A tomada de consciência pode ser na chave, na hora da virada, da passagem de um plano para outro. Implodiu com... Não entendi, Estela, a sua pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? A Gorete está dizendo que também, eu penso assim também, quero viver enquanto eu puder servir, né? Claro, porque a gente está aqui a serviço, a gente está aqui como um canal,
A gente está aqui como um instrumento, né? Um instrumento evolutivo da nossa alma, da nossa consciência maior, que está a nosso serviço, está aqui ajudando nós, né? A Estela está falando que é um câncer, então, essa senhora, né? Sim, implodiu, porque ela fez, na realidade, foi uma forma dela se autopunir, entendeu? Por quê? Ela não se deu ao afeto nem ao amor na sexualidade dela, que ela deveria ter feito. Ela travou aquilo o tempo todo. Mas com o câncer exposto, todos que entravam, ela queria mostrar, ela abria e mostrava os peitos. Então, ela não mostrou a vida inteira para quem ela tinha que fazer, no final da vida ela mostrava, porque ela tinha que fazer de alguma forma. Foi muito difícil esse entendimento, mas foi claríssimo para ela e foi muito bom, porque ela mudou o nível de consciência dela, afetivo, amoroso, né? Essa senhora foi uma luz, foi uma chance, claro, que ela teve na hora da passagem de poder mudar o nível de consciência dela, né? Gente, amo vocês. Segunda-feira a gente vai estar aqui com uma dinâmica oculta, que segunda-feira que vem é o dia da constelação. Hoje foi dia da invocação. Uma semana, dia da invocação, outro dia é da constelação. Tá bom? Então, alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Não? Vamos lá. Então, eu vou me despedir de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não? Estelinha, tô com muita saudade de Maceió, viu? Daquelas praias maravilhosas. Uma hora eu apareço. Um grande beijo, foi um prazer enorme. Tá falante, né? Eu gosto. É isso mesmo, me ajuda muito. Porque você conta histórias, a gente conversa, é uma forma da gente participar. Tá de Covid? Nossa! Olha, estima as suas melhoras, querida. Vai dar tudo certo. Que agora já tá tranquilo. Um grande beijo para todos e até segunda-feira.